A paz do Senhor, meu querido, eu sou o pastor Elias Xavier e estamos juntos mais uma vez, desta feita, para comentarmos a lição de número 9 da nossa revista da Escola Bíblica Dominical. E esta lição traz um tema que é muito bom, e muito importante para a Igreja de Jesus Cristo, para que possamos ter o conhecimento desse grande e maravilhoso mistério de Deus que nos foi revelado por meio das Sagradas Escrituras. Eu quero convidar você para fazermos uma oração e em seguida iniciaremos o nosso comentário, tá certo? Então, por favor, curve a sua cabeça neste momento e através da oração eleve o seu coração, o seu pensamento até o trono da habitação de Deus, nosso Pai, em um nome santo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Me acompanhe, tá bom? Santo Deus, querido Pai, neste momento que nós nos encontramos na Tua presença, mais uma vez, em primeiro lugar, queremos honrar o Teu nome, queremos Te glorificar por tudo que Tu és, por Tua graça, por Teu amor, por Tua bondade, por Tua misericórdia. Obrigado, Senhor, pelo fôlego de vida, obrigado por tudo que temos recebido de Tuas mãos. Pai, neste momento eu quero Te apresentar o Teu filho, a Tua filha, que está do outro lado desta tela, me acompanhando nesta oração. Nós estamos vivendo um momento difícil, um período complicado, não só no Brasil, mas no mundo, onde o medo, o pânico, o desespero tem tomado conta de muitos corações. Mas eu Te louvo porque nesta manhã Tu nos presenteia com esta palavra maravilhosa. Segundo lugar, papai, eu Te peço, por favor, entra agora no coração que está me ouvindo, com o Teu Espírito Santo, derrama neste coração o Teu bálsamo. Leva, Senhor, para esta vida a Tua paz. Repreende todo medo, todo desespero, todo pânico, toda depressão, tudo que é ruim, que tem atormentado esta vida, Pai. Joga por terra em nome de Jesus. E preenche esse coração com o Teu amor, com a Tua graça, com a fé, dando forças para os Teus filhos e filhas levantarem, erguerem a cabeça e lutarem, Pai, até o grande dia, que é o dia da nossa redenção. Abençoa os Teus servos e abençoa a Tua igreja, Pai. Nos dar uma aula em paz, uma aula abençoada, em nome de Jesus, o Teu Filho amado, que vive e reina para todo sempre. Amém. Amém. Então, meus queridos, como nós já falamos, o tema da nossa lição é o mistério da unidade revelada. Essa lição, ela é muito gostosa, ela é muito boa, ela traz um tema que é muito sugestivo e que, com toda certeza, vai trazer para os nossos corações uma paz, uma graça de Deus, uma calmaria diante de todas essas circunstâncias que nós estamos vivendo no momento. O nosso texto áureo está no livro de Efésios, capítulo de número 3 e o versículo de número 5, que diz o seguinte: o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Então, esse é o texto áureo da nossa lição e que também estaremos tomando como base para o comentário de hoje, tá certo? A nossa leitura bíblica em classe, eu sei que você está em casa por questão do Covid e não pode estar aqui no templo, mas eu peço que você pegue a sua Bíblia, por gentileza, e abram-na no livro de Efésios, capítulo de número 3, do versículo 1 até o versículo 13. E aqui está o fundamento, a leitura bíblica em classe, que fundamenta o comentário da nossa lição. Hoje nós vamos falar desse mistério glorioso, dessa graça de Deus
para a vida de todos nós que somos povo de Deus e que fazemos parte da gloriosa igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse é um tema muito importante para a igreja, talvez por questões culturais e também questões de época. Muitas vezes a gente não tem uma compreensão exata desse grande mistério e não conseguimos enxergar a profundidade e a grandeza dessa graça de Deus que foi revelada para nós através da vida dos apóstolos e dos santos profetas de Deus do Novo Testamento. Antes de começarmos o comentário propriamente no primeiro ponto, eu gostaria de dizer o seguinte, que essa lição que nós vamos estudar, esse mistério que nós vamos falar, é algo que, ao meu ver, norteou a vida do apóstolo Paulo. Ele vai falar sobre esse mistério, é lógico, é claro que de outras formas, utilizando outros métodos, né? Mas ele fala sobre esse mistério em quase todas as suas epístolas, né? Ele vai falar desse mistério no livro aos Gálatas, ele fala na epístola aos Romanos, que, aliás, esse texto de Romanos, do capítulo 9 de Romanos a seguir, é um dos mais difíceis para a gente compreender. E estudando essa lição, vendo o comentário dessa lição, você vai perceber que tudo aquilo que está tratado ali no livro de Romanos tem uma relação muito grande com o que está sendo tratado na igreja de Éfeso, na carta aos Efésios. Então, tem uma relação ali muito grande e ele está abordando o mesmo tema, como eu já falei, porém, utilizando-se de métodos ou de formas ou de exemplos, palavras diferentes. Mas o assunto, o tema é exatamente o mesmo. O grande mistério de Deus, o grande mistério que estava oculto no coração de Deus desde as eras passadas e que foi revelada aos seus santos apóstolos e os seus profetas já no Novo Testamento. Então, nós temos aqui a nossa lição. Ela está dividida em 3 pontos principais. O primeiro ponto traz o tema, o mistério oculto no Antigo Testamento. A gente vai ver como que os homens e mulheres de Deus que viveram na época do Antigo Testamento viram esse mistério, mas não desvendaram. A gente vai perceber, a gente vai entender isso, que alguns deles chegaram até a falar desse mistério, mas nem viveram e nem conseguiram desvendar e enxergar com tanta clareza como aconteceu no caso dos apóstolos e nós, Igreja de Jesus Cristo, que pós a era apostólica. Só para nós, só para os apóstolos e para nós é que esse mistério foi revelado de uma maneira clara, de uma forma que todos nós podemos entender sem que reste nenhuma dúvida, sem que paire nenhuma dúvida sobre esse tema. O segundo ponto traz o tema, o mistério revelado no Novo Testamento. Aquela questão que eu já falei. No Antigo Testamento, os homens e mulheres de Deus tiveram contato com esse mistério, falaram sobre esse mistério, mas não tiveram a oportunidade e a graça de desvendá-lo e de entendê-lo como ocorreu no Novo Testamento, através da vida dos apóstolos e dos profetas de Deus. E o terceiro terceiro e último tópico, traz o tema, o mistério pré-estabelecido por Deus. É nesse tópico aqui que a gente vai entender, aquela fala de Paulo para a igreja de Romanos, e em relação à salvação, à entrada dos gentios nesse processo, e que a gente vai entender que tem tudo a ver com o que Paulo trata com a igreja de Éfeso. É claro que Paulo estava falando para um público diferente, uma igreja com uma composição
diferente. Por essa razão, ele aborda o mesmo tema, o mesmo assunto, utilizando uma metodologia diferente. Por isso que, às vezes, a gente acaba passando assim, nas nossas leituras bíblicas, a gente acaba passando despercebido, sem entender a conexão que há entre um texto e outro, entre um livro e outro. Mas o fato é que o apóstolo Paulo falou muito sobre esse mistério, dessa unidade que estava ali guardado, estava no coração de Deus, antes mesmo da fundação do mundo, antes que qualquer coisa existisse, esse mistério já estava ali oculto no coração de Deus. Então, uma vez dito isto, vamos iniciar o nosso comentário, vamos comentar cada subponto, vamos comentar cada subponto, e aqui nós temos no primeiro subponto o conceito bíblico de mistério. Por que é importante a gente entender esse conceito bíblico desse mistério ou de mistério? Porque é importante a gente entender que esse mistério tratado no Novo Testamento, principalmente, essa palavra mistério, ela aparece 27 vezes no Novo Testamento, sendo que o apóstolo Paulo utilizou essa expressão, utilizou essa palavra, mysterion, 21 vezes. Então, e ela tem um sentido diferente do sentido secular, diferente até de algumas ideias que alguns grupos religiosos tentam propagar, como sendo o mistério, ou mysterion, do grego, uma coisa que estivesse oculta, uma religião baseada no ocultismo, que apenas os privilegiados poderiam alcançar o conhecimento desse mistério. Não é nada disso. Nesse caso aqui, nós vamos ver na nossa lição, o comentarista, ele falando o seguinte, que a mysterion, do grego, no caso, ele traz o sentido de um segredo ou uma doutrina que estava, no caso, guardada, estava oculta. É interessante, é importante a gente entender que essa doutrina, esse mistério, ele estava guardado no coração de Deus, porém, ele não era totalmente oculto, né? Esse mistério, até determinado ponto, alguns homens e mulheres de Deus tiveram um contato com esta mensagem, tiveram um contato com esse mistério do Evangelho, né? Porém, como eu já falei, sem ter uma clareza exata daquilo que eles estavam falando. Aliás, isso acontece muito no Antigo Testamento. Alguns escritores do Antigo Testamento, eles falam de coisas que eles não viram e que não tinham um conhecimento completo daquilo que eles estavam falando. Um grande exemplo disso é quando Jó, ele diz: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará entre as nações, e ainda que a minha pele seja consumida, eu verei a Deus. Quer dizer, Jó está falando aqui de algo que ele não viu e que ele também não tinha o conhecimento, que era o arrebatamento da igreja e a ressurreição dos mortos. Então, aqui é um exemplo para que você possa entender que no Antigo Testamento acontecia muito essa questão, dos homens e mulheres de Deus falarem sobre um determinado assunto que eles não tinham uma completa noção, uma clareza naquilo que eles estavam falando. Então, quando nós estamos falando aqui do mistério que estava oculto em Deus, e que não havia sido ainda revelado para os profetas, para os homens e mulheres santos do Antigo Testamento, é importante a gente entender que eles não estavam totalmente ocultos.
Não era como nós já falamos aqui, não tem nada a ver com a questão do ocultismo, né, de seitas ocultistas, não tem nada a ver com isso. Não se tratava de uma revelação especial para algumas poucas pessoas privilegiadas, nada disso. Ele estava guardado, Deus ainda não tinha revelado de forma clara, cristalina, para que todos pudessem ter um conhecimento, até também pela questão dos propósitos de Deus. No capítulo, no caso, no terceiro tópico, a gente vai entender, a gente vai ver que todo esse mistério, toda essa programação, esse projeto de Deus, ele foi arquitetado antes da fundação do mundo. Então Deus, ele vai revelando alguns mistérios, tanto a respeito de si mesmo, como a respeito dos seus projetos, dos seus propósitos, dos seus desígnios, de maneira paulatina. À medida que o tempo vai avançando, Deus vai trabalhando, vai intervindo na história, tanto para que a história aconteça segundo o seu propósito, como também fazendo com que aqueles que são seus entendam os seus propósitos. Então, eu penso, eu imagino aqui esse mistério e essa revelação da parte de Deus como um rio dali de uma nascente que flui ali e ela vai jorrando, e à medida que ela vai desaguando, vai correndo, esses mistérios vão sendo revelados. Então, nesse primeiro tópico aqui do primeiro ponto, é importante a gente entender que esse segredo, essa doutrina que estava oculta, ela, de certa forma, não estava totalmente coberta. Vamos, né? Até determinado ponto, alguns homens de Deus chegaram a falar, chegaram a comentar sobre esse grande mistério, esse grande projeto de Deus, que a gente, no decorrer da lição, a gente vai entender. Eu quero que você vá guardando, eu quero que você vá ficando curioso para você entender que mistério é esse. Né? Se você ainda não percebeu, se você ainda não teve contato com essa mensagem, quero que você vá guardando aí e vá me acompanhando para que nós possamos descobrir juntos esse mistério que Deus guardou debaixo de 7 chaves durante as eras, durante os séculos, e que foi revelado para nós por meio dos apóstolos e dos profetas já do Novo Testamento. Então, ele passa despercebido por muitas eras e por várias gerações, né? Ele vai passando e as pessoas não percebem, não entendem. Como eu já falei, isso acontece muito por questão do propósito de Deus e também por questão talvez, que se Deus tivesse revelado isso, esse mistério já no Antigo Testamento, isso causaria um escândalo e um transtorno para o projeto, né, que estava sendo desenvolvido por Deus em relação ao homem, em relação à humanidade, né? Então, eles falavam, mas não entendiam completamente. E, no caso aqui, a gente tem um comentário de Moody que diz o seguinte: que mistério é esse? É lógico que esse mistério ele está relacionado com a salvação dos gentios, certo? Então Moody diz o seguinte, Moody faz um comentário sobre esse tema e ele vai dizer que os profetas, os homens e mulheres de Deus do Antigo Testamento, os escritores do Antigo Testamento, sabiam que em algum momento os gentios seriam inseridos, né, nesse projeto de salvação. Moody diz que os judeus entendiam que os gentios poderiam alcançar a salvação. Agora, o que eles não entendiam? O que eles não sabiam? Como eu já falei, que esse mistério estava ali revelado em parte. O que eles não sabiam é como os gentios seriam introduzidos nesse processo. Por exemplo, quando Deus fala para Abraão
que abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as nações da terra. Isso está no capítulo 12 do livro do Gênesis. E aí a gente vai perceber que ali Abraão já tinha um contato com esse mistério, mas ele não entende, ele não, como eu já falei, esse mistério não é descortinado completamente, nem para Abraão, nem para os profetas, mas ali Abraão estava tendo já, em parte, uma revelação desse mistério. O apóstolo Paulo fala para as igrejas da Galácia que o evangelho foi pregado primeiramente para Abraão, exatamente nesse ponto aqui que Deus diz, quando Deus fala para Abraão que em ti, na tua descendência, será bendita todas as nações da terra. Então eles já tinham sim uma visão, eles já tinham sim uma percepção de que os gentios seriam e poderiam ser introduzidos no contexto, né, do projeto da salvação, mas eles não sabiam como isso iria acontecer. A forma que acontece é que é surpreendente. Entendeu? A forma que Deus trabalha, a forma que Deus desenvolve o projeto é que surpreende muita gente, surpreende os judeus. Como eu já falei, talvez por uma questão cultural e também de época, a gente não consiga compreender a grandeza desse projeto. E a gente também não consegue, talvez a gente não consiga entender também o quanto esse projeto, o quanto o desenvolvimento desse projeto chocou os judeus, porque por questão cultural e de uma compreensão diferente que a gente tem em relação a Deus, em relação à salvação. Mas eu quero dizer aqui para você o seguinte, que, primeiro, os judeus, eles monopolizaram o seu relacionamento com Deus. Então, é mais ou menos assim, para os judeus, Deus se relacionava apenas com eles. Então, eles eram, os judeus, eles eram a nação escolhida, o povo de Deus, e os demais era resto. Tem uma fala de Jesus que eu sempre gosto de dar como exemplo, aquela mulher cananeia que anda ali algum tempo atrás de Jesus pedindo socorro por causa da filha, e Jesus se vira para ela e fala assim, olha, não é lícito pegar o pão dos filhos e deitar os cachorrinhos. O que é isso? Isso era a natureza de Jesus? Jesus queria humilhar aquela mulher? Não. Aqui Jesus está, no caso, utilizando um pensamento da cultura judaica, que eles era, no caso, o povo judeu entendia que eles eram o povo de Deus e o resto não passava de cachorrinhos. E aí Jesus sabia, né, que os gentios tinham também essa compreensão, sabia desse preconceito dos judeus. E aí ele utiliza esse preconceito, essa fala preconceituosa dos judeus para a mulher, né, como um teste, uma aprovação da fé daquela mulher. E talvez até com a intenção de quebrar esse pensamento, essa ideia preconceituosa, né? Então esse mistério, quando ele foi revelado, a gente vai ver, você vai perceber que ele de fato chocou os judeus de uma maneira que até muitos dos discípulos tiveram uma grande dificuldade para aceitá-lo. Então, mas a gente não consegue, muitas vezes, enxergar dessa forma, como eu já falei, pela questão de que o tempo que a gente vive é outro. Então, uma vez que nós já fomos inseridos dentro desse projeto da salvação há 2000 anos atrás, a gente não consegue enxergar essa barreira discriminatória, né, que existia entre o povo judeu e os gentios, certo? Mas, segundo Moody, como eu já falei, os judeus, com toda essa questão preconceituosa, com toda com esse monopólio que eles fazem, né, em relação à pessoa de Deus, mas eles entendiam que os gentios, em algum momento, seriam e poderiam ser inseridos dentro do projeto da salvação, mas, como eu já disse, eles apenas não sabiam como isso iria acontecer.
Aí a gente tem aqui, fazendo esse comentário aqui, na verdade eu já comentei também o segundo tópico, né? E também já comentei o terceiro tópico. Por essa razão, o terceiro tópico aqui do primeiro ponto, né? Como eu já comentei aqui, o primeiro subponto, o segundo subponto e o terceiro subponto. E aí a gente agora já passa para o segundo tópico, que traz o tema, o mistério revelado no Novo Testamento. Então vamos lá, vamos prosseguir a nossa aula. Que mistério era esse que estava oculto no coração de Deus e que só foi descortinado, só foi revelado completamente no Novo Testamento através dos santos apóstolos e dos profetas do Novo Testamento? Esse mistério, ele era nada mais, nada menos do que a unificação dos povos. Como nós já falamos anteriormente, o povo judeu, que foi o povo que Deus separou, que Deus gerou como sendo da sua própria coxa. Então, esse povo judeu, eles tinham uma interpretação, um entendimento de que Deus era apenas deles. Era um monopólio deles. Eles não tinham essa ideia, eles não tinham essa concepção de que, na verdade, o desejo do coração de Deus, como disse o apóstolo Paulo para o jovem pastor Timóteo, era que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Eles não tinham essa compreensão. Então, esse era o grande mistério de Deus, era unificar o povo judeu com todos os povos das nações gentílicas. Povos de diferentes línguas, raças, cores, nações, Deus estaria agora unificando, Deus estaria agora trazendo todos esses povos e colocando debaixo de um mesmo teto. Então, esse é o grande mistério que estava oculto no coração de Deus, revelado no Novo Testamento. E é desse mistério que o apóstolo Paulo está tratando com a igreja de Éfeso. Paulo está dizendo para a igreja de Éfeso que esse mistério, ele foi revelado. Segundo o comentarista da nossa lição, a gente pode perceber e entender que esse mistério, ele jamais poderia ter sido descoberto através de filosofias, pensamentos, ideologias humanas. Ele só poderia acontecer, ele só poderia ser recebido através de uma revelação direta de Deus. E isso acontece tanto com o apóstolo Paulo, como também com os profetas e alguns outros apóstolos. Por exemplo, o apóstolo Paulo, ele fala para a igreja da Galácia, que ele não recebeu o evangelho de homem algum. E a gente percebe isso nas Escrituras, que de fato o apóstolo Paulo passou muito pouco tempo com os outros discípulos de Jesus, com os outros apóstolos, Então a gente vai entender que que Paulo fala ali para os Gálatas, que ele passou 3 anos no deserto das Arábias, recebendo ali o que a gente entende, pelo menos é que fica entendido ali, que ele passou 3 anos ali no deserto das Arábias, recebendo a sua doutrina, recebendo as suas instruções diretamente de Jesus. Por isso que quando ele defende o seu apostolado, ele pergunta para a igreja, não vi eu também o Cristo? Quer dizer, ele viu Jesus, ele esteve com Jesus. Então, essa revelação dessa unidade dos povos, dessa união dos povos debaixo de um mesmo teto, da entrada de todos os povos das nações ali gentílicas nesse processo de salvação, ele diz que foi revelado. Não foi uma descoberta feita, não foi uma ideia filosófica, uma descoberta, através dos pensamentos humanos, mas foi uma revelação
direta de Deus. A mesma coisa acontece com o apóstolo Pedro. Capítulo 10 do livro de Atos dos Apóstolos, se você ler, você vai ver que Deus revela a Pedro que ele não deveria chamar de comum e imundo os gentios a partir daquele momento, porque Deus estava, por meio de Cristo, Deus estava santificando os gentios para terem o mesmo direito de serem herdeiros da promessa feita a Abraão e ainda mais, serem herdeiros da promessa espiritual que foi feita a Abraão, como Paulo fala para os Gálatas, que as Escrituras encerrou tudo debaixo do pecado para que a promessa pela fé feita a Abraão fosse dada aos crentes, fosse dada aos que creem. Então, Deus revela isso a Pedro também, e perceba, como eu falei, que por questão cultural, alguns discípulos e os judeus tiveram uma dificuldade muito grande para entender essa questão. É por isso que, mesmo Pedro recebendo essa visão, essa revelação, mas a gente vai encontrar Pedro em alguns momentos meio que cambaleando ali entre os pensamentos, entre as ideias, né, do judaísmo e do cristianismo. Por quê? Porque eles tinham uma dificuldade de aceitar esse fato, de que agora os gentios tinham o mesmo direito, que agora os gentios tinham o direito de ser chamado filho de Deus. Um outro apóstolo que entendeu essa revelação, e talvez até com uma facilidade maior do que Pedro, foi o apóstolo João. Ele escreve, né, no seu evangelho, dizendo que Jesus Cristo veio para que era seus e os seus não receberam, portanto agora todos que receberam têm o direito de ser chamados, de serem feitos filhos de Deus. Então, e como eu já falei, que o apóstolo Paulo, ele trata desse assunto, ele trata desse tema na maioria de suas cartas, e citei aqui a carta aos Romanos, e falei ali daquela questão de que muitas pessoas erroneamente interpretam a capítulo 9, a seguir ali do livro de Romanos, como sendo uma fundamentação para a predestinação. Paulo está falando exatamente essa questão aqui, porque o que é que acontece? Como eu já falei, Deus revelou aos apóstolos e aos profetas do Novo Testamento aquilo que os profetas, o povo, o pessoal que viveu no Antigo Testamento não tinha essa visão completa. Talvez eles também não aceitariam essa unificação dos povos, unir todo mundo e colocar todo mundo debaixo do mesmo teto com o mesmo direito. Talvez eles também não aceitassem isso, e eles também se chocariam com essa revelação. Mas o fato que eu quero dizer é o seguinte, é que a igreja de Roma era uma igreja diferenciada. Por quê? Porque era uma igreja que tinha um misto de judeus, cristãos judeus e cristãos gentios. Então tinha uma confusão, tinha um problema muito sério ali. E era um acusando o outro. E a acusação dos judeus para com os gentios era exatamente essa negação de unificação. E ali, quando Paulo discorre sobre esse tema, que é o mesmo tema, né? Mas como eu já falei, utilizando uma metodologia diferente, mas é o mesmo tema, e aí ele vai discorrer sobre essa entrada dos gentios nesse processo da salvação, essa unificação. Aí ele vai dizer para os judeus que Deus fez aquilo porque Ele é soberano. Aqui eu já estou até entrando um pouco aqui no terceiro tópico, terceiro ponto, por causa da questão do horário também, mas ele vai dizer que Deus faz essa unificação porque Ele pode. Quer dizer, de quem é o céu? De Deus. De quem é o dono da salvação? Deus. É Ele que condena, é Ele que pode salvar, é Ele que pode matar, é Ele que pode fazer viver. Então é isso que Paulo está falando ali para os romanos. Diz assim, olha, quem fez foi Deus. Aonde que Deus fez isso? Na sua presciência, antes da fundação do mundo. Por isso que estava oculto no coração de Deus. Porque Deus não foi pego de surpresa quando Adão caiu ali no Éden, quando Adão pecou. Diferente do que pensam algumas religiões e até algumas pessoas que estão no nosso meio, se passando por cristãos e que dizem que Deus foi pego de surpresa ali naquele momento. Não, Deus não foi pego de surpresa. Na verdade, antes de Deus criar qualquer coisa, Ele já tinha feito todo o projeto. Eu sempre costumo dizer
Eu sou professor de história e na história a gente aprende que a história ela não é teleológica, né? Ela não tem um início, meio e fim, ela não é predeterminada. Isso é o que diz o conceito da história secular. Mas, de fato, na realidade, para nós que somos cristãos, nós que temos o conhecimento da palavra de Deus, nós entendemos que ela é, sim, teleológica, ela é guiada por Deus. Então, antes de qualquer coisa, lá na presciência divina, quando Deus está projetando tudo, Ele já tinha arquitetado essa unificação dos povos. E Ele iria pegar todos esses povos, unir esses povos debaixo do mesmo teto. E qual é o teto? O teto chamado igreja. Então aqui tem duas coisas importantes para a gente entender. Qual é o mistério? Que mistério é esse? A unificação dos povos. E como é que se daria essa unificação dos povos? A unificação desses povos se daria por meio de Cristo. Todos os povos seriam inseridos em um único lugar, seriam colocados debaixo de uma mesma cobertura, e que essa cobertura seria quem? A Igreja Santa e Imaculada, lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Então, já tratando um pouco aqui do terceiro ponto, foi algo, esse mistério, e que foi revelado para os apóstolos do Novo Testamento, com uma clareza muito maior, mais ampla do que havia sido tratado no Antigo Testamento. Ele foi projetado por Deus Pai e foi executado por Jesus Cristo, seu Filho. Então, quando Jesus Cristo veio, Ele veio exatamente para implantar esse projeto de Deus, para implantar esse mistério de Deus, para trazer esse mistério, para fazer com que esse projeto de Deus se consumasse. Por isso que quando Ele está ali na cruz, o seu último brado, a sua última palavra ali foi: Pai, está consumado. Quer dizer, está pronto, está feito. O projeto agora da unificação dos povos, a igreja está criada. Aquilo que estava oculto agora pode ser revelada. E esse mistério foi revelado para os apóstolos, e graças a Deus, eu louvo a Deus pela vida do apóstolo Paulo, porque o apóstolo Paulo, ele entendeu essa revelação como nenhum outro. Como eu já falei, Deus falou diretamente com Pedro através de uma visão. Através daquela visão que ele dá a Pedro ali, como eu já falei, capítulo 10 de Atos, que ele traz aquele lençol com um bocado de animal que os judeus diziam que era imundo. Ele diz assim: Pedro, mata e come. Aí Pedro diz assim: Senhor, de maneira nenhuma eu colocarei coisa. Pedro, não chama de comum e imundo aquilo que eu santifiquei. Mas mesmo assim, veja que mesmo com essa revelação, mesmo com o que aconteceu na casa de Cornélio, tanto Pedro como os demais seguidores de Jesus Cristo tiveram uma grande dificuldade. Paulo não. Paulo parece que ele nasceu para entender esse mistério, e aí ele descortina esse mistério que lhe foi revelado de uma maneira clara, e ele vive esse mistério. Como eu já falei, ele trata desse assunto, ele trata desse tema em quase todas as suas epístolas, porque ele vivia esse mistério, ele vivia essa revelação que ele tinha recebido da parte de Deus. Qual era o mistério? A unificação dos povos e a formação de um novo povo, uma nova nação, chamada Igreja de Jesus Cristo. E aqui, para a gente concluir a nossa lição e fecharmos assim o nosso comentário com chave de ouro, é importante a gente entender o seguinte: que esse mistério, como eu já falei, o mistério ele foi projetado, esse projeto, essa unificação dos povos entre gentios e judeus, judeus e gentios, e colocar todo mundo, formar a partir desses povos um único povo chamado igreja, ele foi arquitetado pelo Pai e foi desenvolvido, o projeto foi executado pelo Filho. E a Igreja de Jesus Cristo, que é essa revelação, ela tem a obrigação de divulgar, de falar sobre esse grande e glorioso mistério. É por isso que eu falei que o apóstolo Paulo, ele não apenas entendeu, mas como ele viveu essa revelação, porque ele, a gente
para mim, que sou missionário, eu tenho o apóstolo Paulo como um marco no trabalho de missões, como uma referência no trabalho de missões, porque ele tinha essa paixão, ele tinha esse desejo, ele vivia, né, para divulgar, para falar, para revelar aos povos que Deus havia, na plenitude dos tempos, através de Jesus Cristo, consumado o seu projeto, consumado o seu propósito, que tinha passado tanto tempo oculto, mas que agora estava revelado, que era a unificação dos povos por meio de Jesus Cristo, e que através de Jesus, todos nós poderíamos ou podemos alcançar a salvação e a vida eterna. Então, diante de Deus, nesse exato momento que nós estamos falando aqui, concluindo a nossa lição, não há judeu nem grego, mas há apenas um povo formando o corpo de Cristo, né? Há apenas um povo chamado igreja, com a sua cultura própria, com seu modo de viver próprio. Por quê? Porque nós estamos até o momento, estamos aqui nessa terra, mas nós não somos aqui dessa terra, por isso nós somos diferentes. Por quê? Porque Deus pegou de todos os povos e criou um povo exclusivo para ser seu, que é, no caso, o povo chamado igreja. Então essa é a grande revelação. E como eu já falei, como igreja, nós não apenas somos essa revelação, né? Que somos o mistério que estava oculto em Deus, até a revelação ser dada aos apóstolos e profetas do Novo Testamento, como também nós somos o veículo de propagação desse grande e glorioso mistério. Eu não sei se deu para você compreender a grandeza dessa revelação, dessa graça que nós recebemos de Deus, mas eu espero muito poder ter te ajudado a compreender essa lição de hoje e a receber, a vivenciar essa graça de Deus que nos é oferecida por meio da ministração da sua palavra. Então, meus queridos, nós vamos ficar por aqui, vamos encerrar o nosso comentário e eu te espero no próximo comentário, lembrando você que ainda não baixou o aplicativo do ADEF Social, baixe o aplicativo do ADEF Social, porque aí você tem esse comentário e também tantos outros comentários que foram feitos da Escola Bíblica Dominical nesse período de pandemia, como também você pode acessar a TV ADEFES e lá também você vai encontrar esse comentário e outros que já foram feitos, já foram produzidos e você poderá ser ricamente abençoado. Tá bom? Então, um abraço, meu querido, que Deus em Cristo nos abençoe e até a próxima oportunidade. Fica com Deus.